Banco Central, Copom, decidiu cortar a taxa básica de juros, que é a Selic, taxa mínima anual de juros. Caiu de 12,75%, claro, para 12,25% ao ano. É o menor nível desde maio do ano passado, quando a Selic estava a 11,75%. Ainda não chegou lá. Essa é a terceira queda consecutiva, mas parece que não é suficiente para o PT. A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, disse que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, impõe, como se fosse a vontade dele, um ritmo de conta-gotas nos cortes da Selic e cobrou reduções maiores da taxa básica de juros. Olha aqui, 1 mais 1 não pode ser 2. Por outro lado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mais centrado, elogiou a medida e disse que o Banco Central está na direção correta. Querido Renato Batista, nós estouramos o teto de gastos em 170 bilhões de reais. Estamos com um déficit de 80 bilhões de reais. Para o ano que vem, o orçamento de emendas parlamentares já vai aí para mais de 40 bi. 40 bi de emendas parlamentares. Tem gente que fala, mas esse orçamento de 70 bi é do governo Bolsonaro. Não, é do governo de transição. Foi um orçamento feito para este governo. Como é que você reduz taxa de juros sem cortar gastos? É gastar. Aí o que acontece? Você gasta mais do que você arrecada, precisa tomar dinheiro emprestado e quem vai prestar dinheiro, claro que vai impor uma taxa de juros. Essa é a questão do mercado. Dá para falar em cobrou o ritmo, como é que é? Lê comigo, Renato, volta um pouquinho o TP ali. Ritmo acelerado, né? Não, então, mas eu queria que ele lesse comigo, porque eu não estou acreditando no que está lá. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, pediu, volta lá um pouquinho, ela criticou. Ah, tá. Então ela diz que ele impõe, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, impõe um ritmo de conta-gotas nos cortes da Selic. E cobrou, olha só, reduções maiores da taxa básica de juros. O que você achou? Fernando Capês, olha, primeiro que a Gleisi Hoffmann não entende nada de economia, né? Acredita que a taxa de juros ela pode descer na base da canetada. Basta você dizer que a taxa de juros não é mais 11,75, 12,25 e do nada ela vai cair para 3, para 2, para 1. Talvez até nem exista taxa de juros no mundo em que a Gleisi Hoffmann vive. Agora, você me perguntou aqui, citou a questão do déficit, né? O ministro Fernando Haddad também foi questionado na última semana sobre a meta fiscal. E ele fugiu das respostas, né? Ele ficou ali tergiversando sobre qual resposta dar, inclusive ficou até bravo com os jornalistas que estavam lá cumprindo seu papel de fazer esse questionamento e não respondeu. Tudo isso porque o Lula disse também que é contra a meta do déficit zero esse ano. Então, quando a gente fala de um governo que não corta gasto, que só pensa em gastar cada vez mais, em manter, em não zerar o déficit brasileiro, a gente está falando que provavelmente daqui a um tempo, como já indica as reações do mercado, dos juros futuros crescendo, do dólar aumentando com esse tipo de declaração, que, olha, o serviço do Roberto Campos Neto é muito inglório, porque ele ali está tentando tomar medidas sensatas com relação à taxa de juros do Banco Central no mundo e num governo de pessoas absolutamente insensatas. Emerson Tawil, mas vamos imaginar uma situação que não é real. Você está gastando mais do que ganha. Você ganha muito, é impossível você gastar mais do que você ganha, advocacia forte. Então, você está gastando mais do que você ganha. Todo mês você fecha no vermelho. Acho que vai chegar um momento que você vai precisar pedir um empréstimo. A cor é vermelha, tá vendo? Pois é, até nisso. Você vai ter que pedir um empréstimo. Muito bem, mas quanto mais for a sua dívida, mais você vai estar apertado no pescoço. Aí você vai para o banco do Acácio Miranda e vai falar para ele: Acácio, você empresta para mim
E o Acácio fala, deixa eu ver a tua situação. Mas você está devendo muito, hein? Você está devendo muito, você é um cliente de risco. Então eu vou aumentar a taxa de juros. Aí eu chego para ele e falo, olha, não faz isso. O Emerson Tauil é bonzinho. Eu vou cobrar de você que basta. Dá para falar em mexer na taxa de juros artificial? Economia é uma ciência ideológica ou uma ciência econômica exata? Capês, eu vou falar uma linguagem muito simples, inclusive para o nosso telespectador que entende muito bem. O que acontece? Fazer cortesia com o chapéu dos outros é a coisa mais simples do mundo. Quem paga essa conta não é o governo. Quem paga essa conta somos nós, contribuintes, que dia após dia estamos sendo aí impostos, né, colocados sobre nossas costas, tendo que arcar com a conta alheia. Ou seja, você diz que você está no vermelho, mas você está tendo que arcar uma conta que é do seu vizinho, não é sua. É isso que o governo faz com a gente. E quem sofre é a população, quem está na ponta da linha é a população. E é preciso despertar, né? O gigante adormecido precisa despertar. E o que é isso? Através do voto, do sufrágio. A gente precisa aprender a votar, nós precisamos compreender de que o assistencialismo demasiado por parte do governo, isso é nefasto para uma sociedade. É preciso ter auxílio aos mais necessitados, mas é preciso preponderantemente dar passos largos a eles, ensinar a caminhar, ensinar com que eles possam viver com as suas próprias pernas. E isso o governo faz com primazia. Ele acaba dando esse assistencialismo demasiado, isso cria uma dependência e o ciclo fica em torno dessa política totalmente antiquada, nefasta, da qual não contribui a qualquer progresso na nossa nação. Palumbo está lá, né? Foi altamente combativo. Os gastos e sabe a população. cachoeira. E aí, Palumbo, Sorrando... ele te chamou para o debate, e aí? Não, ele está certo. O governo quer o quê? Gastão. A Gleice fala em conta-gotas, mas o próprio Lula lá e o executivo, né, jorrando dinheiro. Eu já falei isso aqui algumas vezes e volto a repetir, né? Você não pode cobrar austeridade um governo que gasta muito e gasta com... Quer aprovar um projeto? Vamos despejar bilhões em emendas. Quer offshore? Semana passada, para se aprovar, olha a barganha que fizeram, senão não aprovaria. Outros projetos de interesse do executivo só vai na base, do dinheiro. Tem que jogar emenda lá, senão não passa e a conta não vai fechar. Como é que vai falar em conta zero? Com 80 bilhões de déficit? Impossível! Impossível. E o Lula não precisa de inimigo, né? Tem a Gleisi Hoffmann lá, sentando a madeirada, o Haddad tentando defender, fazendo meio de campo, ou seja, eles estão se matando literalmente por dinheiro que não tem, está acabando, e eu quero ver quando acabar de vez, que aí eles não vão conseguir pagar mais os deputados, entre aspas, com emendas, aí cai de vez esse governo. Olha,